Veja o que essa pé de rato fez. Em lugares movimentados, é possível isso acontecer. Mas agora eu te pergunto, já aconteceu com você? A mulher toda carro errado, ó. Ela foi no da frente, olha lá. Ela foi no da frente. Boa tarde. Boa tarde. A pessoa que entra no aplicativo errado. Caramba, mas ela confundiu um Corolla preto com um Fiat branco. 33, eu achei que era 53.